Quando a gente olha para o passado procurando a origem das ciências, das artes, da matemática, da medicina, da astronomia e da filosofia, geralmente o lugar que vem à nossa mente é a Grécia, né, o chamado berço da civilização. Mas quando os gregos antigos olhavam para o passado, buscando a origem das ciências, das artes, da medicina, da astronomia, da matemática, da filosofia, etc., geralmente eles pensavam em outro lugar. E nesse vídeo eu queria compartilhar algumas informações, algumas reflexões sobre esse assunto que gera bastante polêmica, né? Tanto na academia quanto fora dela também, que é essa questão dos gregos terem roubado ou pelo menos se beneficiado do legado intelectual de outro povo. E esse outro povo, claro, são os egípcios. Antes de a gente entrar propriamente no assunto, né, eu preciso agradecer aqui a Insider por apoiar esse vídeo. Vocês sabem que eu estou sempre recomendando a Insider aqui no canal, né? Estou sempre com uma Insider também pela praticidade, pelo conforto. E agora em março a Insider está com descontos adicionais de mês do consumidor. Então são 15% de desconto com o nosso cupom aqui, que é o cupom ESTRANHA, que somado aos descontos do site, pode chegar até 35% de desconto dependendo das peças que você escolher. Então fica a recomendação mais uma vez aí, Insider, o link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e dito isso, voltemos para o assunto do vídeo. Bom, e aí a primeira coisa que a gente precisa considerar sobre essa questão do Egito ter influenciado os gregos é o que os próprios gregos escreveram a esse respeito, né? Porque a gente tem muita coisa escrita por eles, mais ou menos sobre isso, né? E outra coisa que a gente precisa considerar também é quão antigo o Egito era considerado pelos gregos, né? Os gregos tinham noção de quão antigo realmente era o Egito, porque hoje a gente sabe que as primeiras dinastias egípcias datam de 3000 a.C., mais ou menos, né? É uma das civilizações mais antigas que a gente tem notícia na história. As grandes pirâmides são de aproximadamente 2600 a.C., então tem mais tempo entre a construção das grandes pirâmides até Jesus do que de Jesus até hoje, então realmente só para dar uma dimensão da profundidade dessa história. A própria Cleópatra, cronologicamente, está mais perto do iPhone, ou sei lá, do ChatGPT, da Insider, do que dos tempos de Kelps, Khafre e Miquerinos, que são os caras que construíram lá as grandes pirâmides. Então, assim, o Antigo Egito realmente é muito antigo, mas ele já era antigo até para os antigos. Agora, os gregos tinham noção dessa antiguidade? E a resposta é sim. Na verdade, eles acreditavam que o Egito era ainda mais antigo do que a gente imagina hoje. O Heródoto, por exemplo, que é um historiador grego que teve lá no Egito no 5º século a.C., diz que os sacerdotes de lá mostraram para ele os registros de todas as gerações que tinham se passado desde o primeiro reino egípcio, e, segundo ele, teriam sido 341 gerações, sendo 3 gerações a cada 100 anos, o que daria cerca de 11.340 anos de história. Só para comparar com a cronologia atual, né, nos tempos de Heródoto, o Egito teria mais ou menos 2.500 anos de história e não 11.340. Mas é o que ele registra, né? E tem outro autor antigo também, outro grego antigo, que é o Diodoro Sículo, que é um pouco menos antigo do que Heródoto, mas ele também escreve sobre quão antigos eram os egípcios, né? De acordo com as informações que ele tinha, os reis nativos propriamente do Egito tinham governado por cerca de 5.000 anos, quase sem interrupções estrangeiras. Então também uma quantidade de tempo muito maior do que a gente considera hoje. E, finalmente, Platão, né, para dar um último exemplo aqui, é outro também que fala sobre a antiguidade do Egito. Você provavelmente já ouviu falar no mito de Atlântida, né, que é aquela ilha que teria afundado, levando com ela uma civilização inteira. E esse mito ele aparece pela primeira vez nos diálogos de Platão. E nesses diálogos, o que é dito é que essa história sobre essa civilização muito antiga, de Atlântida, foi preservada justamente pelos egípcios, porque os gregos tinham sido destruídos várias vezes, dizimados várias vezes ao longo da história por guerras ou catástrofes, e por isso eles não conseguiam preservar a memória das coisas realmente antigas, enquanto os egípcios tinham permanecido mais estáveis e guardaram o registro dessas coisas, abre aspas, belas, grandiosas, ou de qualquer natureza, como diz lá no texto, tudo isso no interior dos templos egípcios. Então teria sido por isso, né, que eles, os egípcios, tinham informações sobre essa guerra entre Atenas e Atlântida, que aparece nos textos de Platão, que teria acontecido 9.000 anos no passado, enquanto os próprios atenienses que teriam participado dessa guerra não teriam nenhuma notícia dessa história, né? Mas beleza, né? Tá claro, pelo menos aqui até então, que os gregos antigos viam os egípcios como realmente muito antigos. Mas o que isso significa em termos de cultura, de ciência e de filosofia, né? Isso significa que, pelo Egito ser muito antigo, os gregos beberam diretamente nessas fontes? Então, nesses mesmos autores gregos, a gente muitas vezes encontra a ideia de que os egípcios não só chegaram primeiro na história, como eles fizeram realmente primeiro várias coisas históricas e inspiraram outros povos, incluindo os gregos. O calendário solar, por exemplo, teria sido inventado primeiro pelos egípcios, pelo menos é o que diz Heródoto, e vale a pena pegar aqui, inclusive, a citação completa, porque esse trecho é bem interessante, né? Ele diz o seguinte: quanto às coisas humanas, todos são unânimes em afirmar que os egípcios foram os primeiros a estabelecer a noção de ano, dividindo este em 12 partes,
segundo o conhecimento que eles possuíam dos astros. Parecem-me eles nisso muito mais hábeis do que os gregos, que para conservar a ordem das estações acrescentaram ao começo do terceiro ano um mês intercalado, enquanto que os egípcios fazem cada mês de 30 dias, acrescentando a todos os anos 5 dias mais. O Heródoto diz também que, segundo as suas fontes, os egípcios tinham sido os primeiros a dar nome aos 12 deuses e que os gregos tinham adotado tais nomes, e que os egípcios foram também os primeiros a erguer aos deuses templos, altares e estátuas, bem como a gravar na pedra figuras de animais. E segundo Diodoro Sículo, o outro autor, a observação dos astros também teria começado no Egito, junto com o advento da escrita, dos princípios básicos da geometria, da maioria das artes e das melhores leis. E falando em leis, Aristóteles também considerava os egípcios como os mais antigos de todos os povos e como os primeiros a terem leis e organização política. Então, nesses textos, a gente vê que muitos gregos não viam o Egito exatamente como apenas uma civilização velha, mas uma civilização pioneira, que tinha usado muito bem esse tempo extra de antiguidade que ela tinha e acumulado um repertório gigantesco de conhecimento em várias áreas, astronômico, matemático, político e filosófico. E aqui, falando em filosofia, a gente chega ao ponto central desse vídeo, que essa filosofia grega também vem do Egito. Se tem uma coisa que a gente costuma ver especificamente como grega, propriamente grega, distintamente grega, é a filosofia. Só que os gregos pensavam que a sua filosofia era tão distinta, própria e original assim? Então, a gente pode perguntar isso para alguns deles, Nem precisa de máquina do tempo, nem de necromancia. A boa e velha leitura basta aqui. E no caso, eu vou ler aqui de um texto escrito por um ateniense na virada do 5º para o 4º século a.C., que é o Isócrates. E o que ele diz a respeito dessa questão da origem da filosofia é o seguinte: todos os homens concordam que os egípcios são os mais saudáveis e os que vivem mais tempo entre os homens. E além disso, para a alma, eles introduziram o treinamento da filosofia, uma atividade que tem o poder não apenas de estabelecer leis, mas também de investigar a natureza do universo. Então aqui ele já fala de filosofia entre os egípcios, o que torna a coisa menos especificamente grega, mas ainda não está clara a relação da filosofia egípcia com a filosofia grega. Poderia ser que os egípcios tivessem uma filosofia e os gregos tivessem outra sem nenhuma relação uma com a outra. Mas a gente pode perguntar isso para ele também, o que ele achava, se havia algum tipo de comunicação entre essas filosofias. E o que ele diz a esse respeito é o seguinte: se alguém não estivesse determinado a se apressar, poderia citar muitos exemplos admiráveis da piedade dos egípcios. Muitos contemporâneos e predecessores anotaram, entre eles Pitágoras de Samos, e esse é o Pitágoras mesmo, nosso Pitágoras, lá dos Catetos e Hipotenusas, e ao visitar o Egito, diz o Isócrates, Pitágoras teria se tornado um estudante da piedade desse povo e teria sido o primeiro a trazer toda ou outra filosofia aos gregos. E aqui eu digo toda ou outra porque a tradução mais clássica desse texto para o inglês diz toda, mas o texto grego parece dizer outra, então assim, mas de qualquer forma a gente tem uma comunicação de filosofia do Egito para a Grécia. Bom, e aqui a gente tem então pelo menos um grego, um ateniense, o Isócrates, que reconhecia algumas raízes egípcias na filosofia grega. E outro grego que fala também da precedência egípcia de pelo menos parte da filosofia grega é o Diodoro, que a gente já citou aqui. Ele diz o seguinte: muitos dos costumes adquiridos na antiguidade entre os egípcios não apenas foram aceitos pelos habitantes atuais, mas também despertaram grande admiração entre os gregos. E por essa razão, aqueles homens que alcançaram maior renome no campo intelectual sentiram-se motivados a visitar o Egito para conhecer suas leis e instituições que consideravam dignas de nota. E entre esses gregos que teriam visitado o Egito, Diodoro menciona o poeta Homero, da Ilíada e da Odisseia, os legisladores Licurgo de Esparta e Solon de Atenas, muito célebres na antiguidade também, os filósofos Platão, Pitágoras e Demócrito, e segundo ele também, os próprios sacerdotes egípcios teriam registrado essas visitas e o impacto que elas geraram no pensamento dos gregos. Licurgo, Platão e Solon, por exemplo, teriam, abre aspas, incorporado muitos costumes egípcios na sua própria legislação. Demócrito teria passado 5 anos com os egípcios e aprendido sobre muitos assuntos relacionados à astrologia, que inclui nesse contexto, claro, o que a gente chama de astronomia também, a parte mais física e matemática, e Eudóxodo de Quinido, também outro filósofo grego, também é citado como tendo estudado astrologia / astronomia com os egípcios antes de disseminar esse conhecimento entre os gregos. E mais um exemplo, Enopides de Quios, que é outro astrônomo, também é lembrado como alguém que teria aprendido lá no Egito sobre o curso oblíquo do Sol, que ele está falando da questão da eclíptica, um conhecimento muito importante de astronomia antiga, que teria vindo então lá do Egito. E vale dizer que, segundo Diodoro, os sacerdotes egípcios podiam até provar que essas visitas realmente tinham acontecido e que, abre aspas, tudo aquilo pelo qual esses homens foram admirados entre os gregos
tinha sido transferido do Egito, né? Tinha vindo de fato do Egito. E não custa lembrar aqui que o termo filosofia na antiguidade englobava todos esses estudos, né, astronômicos, físicos, legais e políticos. Isso está em Platão, por exemplo, que discute todas essas questões também, né? Filosofia não era algo que se distinguia assim de ciência, por exemplo, né? O estudo do mundo natural estava incorporado aí na filosofia antiga. Então a gente poderia definir mais ou menos assim que filosofia nesse contexto era um modo de vida, né, orientado pela busca da verdade, da sabedoria em todos os aspectos, né, éticos, físicos, metafísicos, tudo. Então, nesse sentido, o que a gente encontra nesses textos todos que eu citei até agora é uma crença presente entre gregos de que a filosofia não tinha nascido na Grécia, mas sim, pelo menos parte, no Egito. Então, assim, assunto encerrado, né? Se os próprios gregos dizem que foi no Egito que surgiu a filosofia, então foi lá, né? Mais ou menos. Infelizmente, as coisas não são tão simples assim, né? A gente precisa se perguntar se os gregos estavam certos sobre o que eles estavam falando. Dá mesmo para falar que a filosofia grega foi transferida do Egito, como diz o Diodoro? Então, antes de responder que sim ou que não, é fundamental a gente considerar pelo menos 2 pontos. Primeiro, você pode estar pensando aí que se os próprios gregos antigos diziam isso, né, por que alguém hoje, mais distante dos egípcios no tempo, vai desafiar essa ideia? E aí eu nem vou responder diretamente isso, né, eu vou só apresentar algumas coisas e você decide por si mesmo. Para começar, quando Diodoro diz que a monarquia egípcia tinha cerca de 5.000 anos, ele situa isso depois de um período muito mais longo de história egípcia, que tinha tido 18.000 anos antes disso, que era quando os deuses tinham governado o Egito. E o último desses deuses tinha sido Horus, o filho de Ísis e Osíris, né? E isso também estaria preservado ali nos registros dos sacerdotes egípcios. O Heródoto também fala desse longo período de governo divino que tinha acontecido no Egito, e ele acrescenta outras 2 informações bem curiosas sobre essa questão da antiguidade dos egípcios. A primeira é que ele diz que os sacerdotes egípcios tinham dito para ele que, abre aspas, nessa longa sequência de anos, o Sol se erguera 4 vezes fora de sua órbita comum, despontando 2 vezes no lugar onde se deita e deitando-se também 2 vezes no lugar onde se ergue. Tal fenômeno, contudo, nenhuma alteração provocou no país, quer na produção agrícola, quer nas irrigações do Nilo, quer ainda com relação às moléstias e à mortalidade. Então, nesse curso aí de história egípcia, o Sol teria invertido o seu curso 2 vezes, pelo menos, e isso não teria causado nenhum impacto ali no Egito. E a segunda informação curiosa é que ele diz que os próprios egípcios se consideravam como o povo mais antigo da Terra, mas isso só até os tempos de um certo faraó que decidiu testar experimentalmente essa hipótese. E o teste que ele concebeu foi o seguinte: ele pegou 2 crianças recém-nascidas e deu para um pastor cuidar delas como se elas fossem animais do seu rebanho. As 2 deveriam ficar trancadas numa cabana durante todo o tempo, né, sendo alimentadas por cabras, e nenhuma palavra poderia ser dita perto delas. A ideia desse experimento era saber quais seriam as primeiras palavras dessas crianças que não tinham tido contato com nenhuma língua e nenhuma cultura. E o resultado foi que depois de 2 anos, né, pelo menos segundo essa história que o Heródoto diz que os egípcios contaram para ele, o resultado foi que depois de 2 anos o pastor ouviu as crianças falando pela primeira vez e elas gritavam uma palavra sem parar, que era a palavra Bekos. E Bekos é uma palavra da língua frígia que significa pão. E foi assim, segundo a história, que os egípcios descobriram que os frígios e não os egípcios é que eram o povo mais antigo da Terra. Então, assim, eu acho que você vai concordar comigo que essas fontes precisam pelo menos ser lidas com um certo cuidado, né, criticamente. Tem muita coisa realmente histórica nesses textos, né, no sentido de coisas que realmente aconteceram, mas também tem muitos mitos, né, tem muitas alegorias, tem muitas metáforas, tem muitos exageros, tem muitos equívocos e também tem muitas mentiras, por que não? Então, por mais que alguns autores gregos digam que a filosofia grega vem do Egito, o ideal seria confirmar isso de forma mais direta, né, encontrando, por exemplo, um texto egípcio que antecipe realmente as ideias legislativas do Solon, a astronomia do Eudoxo, o atomismo de Demócrito, ou alguma coisa nesse sentido, né? Aliás, um exemplo melhor ainda é o exemplo de Pitágoras, porque o Diodoro e outros autores gregos dizem repetidamente que Pitágoras aprendeu sobre a doutrina da transmigração das almas, basicamente a crença em reencarnação, lá no Egito. Só que o que a gente mais tem em termos de documentação egípcia são exatamente textos sobre o contexto funerário, o contexto de pós-vida, as crenças em vida após a morte, e nenhum deles apresenta essa doutrina de transmigração das almas, pelo menos de forma explícita, né? Se você quiser forçar a interpretação ali, você encontra, mas isso não está dado no livro dos mortos, no Anduat, na documentação funerária egípcia que a gente tem. Então, assim, eu não estou dizendo que é impossível que os egípcios tenham desenvolvido essa doutrina, né? Mas se eles fizeram isso, ou eles só transmitiram isso oralmente, ou os textos que eles escreveram sobre esse assunto se perderam, né? Quem sabe a gente não encontra algum no futuro, vai saber,
mas por enquanto a documentação egípcia que a gente tem não permite estabelecer, né, documentalmente, empiricamente, esse paralelo filosófico, né, de transmigração das almas egípcia e grega. E a mesma realidade se aplica aí a várias outras coisas que teriam sido supostamente transferidas do Egito para a Grécia, né? Textos avançados de matemática e de astronomia, né? Discussões sistemáticas sobre o movimento dos astros, sobre princípios geométricos. Essas coisas a gente encontra em infinitas fontes gregas antigas, mas na documentação egípcia isso é praticamente inexistente, né? De novo, isso não significa que os caras não tivessem esses conhecimentos. Eles certamente tinham muito conhecimento, inclusive de geometria, matemática, etc., porque eles fizeram coisas absurdamente impressionantes, como as pirâmides. Mas assim, infelizmente, a gente não tem a documentação egípcia para saber o que eles realmente sabiam. E, consequentemente, não dá para provar, né, além de qualquer dúvida razoável, que os gregos copiaram os caras, já que a gente não sabe exatamente o que os caras pensavam. Então é possível que esses autores gregos tenham realmente trazido as suas ideias do Egito? É possível, mas não é certo. Agora, você poderia perguntar assim, né, por que os gregos atribuiriam aos egípcios algo que eles mesmos desenvolveram, né? Qual que seria a motivação de fazer uma coisa dessa? E, na verdade, eles tinham uma motivação, alguns autores gregos, pelo menos, tinham uma motivação para fazer isso, que é que o argumento de antiguidade, naquele contexto, era um argumento de autoridade. Quanto mais antiga a ideia, quanto mais próxima da origem das civilizações, da origem da cultura, da era de ouro, dos tempos em que os deuses viviam entre os mortais, maior o valor da ideia. É meio que o contrário de hoje, né? Quando você fala assim que uma ideia é antiga, as pessoas geralmente descartam essa ideia, elas querem as ideias novas. Na antiguidade era o contrário. Se você fala que uma ideia é nova, então ela provavelmente não é verdade, porque se ninguém pensou nisso ainda, deve ser alguma bobagem, né? Se isso não estava lá nos primórdios da humanidade, quando a humanidade era melhor, isso também deve ser alguma bobagem. Então, nesse sentido, existia uma certa egiptomania no mundo antigo, grego e também romano, de ver o Egito como essa super civilização, super antiga, super próspera economicamente, super monumental. E aí, se você quer validar uma ideia sua, você diz que isso vem do Egito. É como se eu dissesse, se eu inventasse uma ideia hoje e falasse que isso foram cientistas de Harvard que desenvolveram, ou que foram, sei lá, físicos no Instituto Max Planck, só que na verdade fui eu mesmo que estou inventando uma teoria de física quântica furada. Pensando agora, inclusive, né, a gente faz isso hoje, a gente assim, né, tem gente que faz isso hoje no caso de misticismos quânticos. O cara cria uma ideia que nada tem a ver com mecânica quântica e atribui isso a cientistas, traz autores que não foram eles que tiveram essa ideia para darem peso à sua ideia, né? Então, assim, mais ou menos nesse sentido funcionaria essa motivação para dizer que Pitágoras aprendeu certas coisas no Egito, para dar um peso às doutrinas filosóficas de Pitágoras. Não estou dizendo que esse é necessariamente o caso, mas é só para dizer que não é totalmente impensável a ideia de que os gregos tivessem atribuído ideias deles a egípcios. Então, assim, tudo é muito incerto, né? Mas se você perguntar a minha opinião, eu acredito que os gregos aprenderam, sim, muito com os egípcios, aprenderam muito com os mesopotâmicos, com a turma ali do Mediterrâneo Oriental em geral, né? O alfabeto grego, por exemplo, certamente vem do alfabeto fenício. A astronomia grega tem uma matriz muito forte na astronomia babilônica, né? Como escreveu um autor importantíssimo, né? Que é o Martin West, que discute muito essa relação da Grécia com outras regiões. Ele diz, né, que a Grécia é parte da Ásia, literatura grega é literatura do Oriente Próximo, né? Ele escreveu isso em 1966, gerando uma certa controvérsia, mas hoje isso é ponto pacífico, né? A história da cultura grega antiga tem realmente muito mais a ver com Turquia, com Egito, com Síria, com o Irã, com o Iraque, né, pegando os nomes atuais dessas regiões, do que com França, Alemanha ou Inglaterra, por exemplo. Né? Dizer que a Grécia é Ocidente no sentido moderno, ou que é Europa no sentido continental moderno, não ajuda muito a entender, pelo contrário, atrapalha a entender a realidade mesmo, cultural, material, militar, política da Grécia Antiga. Tem muito mais a ver com o que hoje a gente chama de Oriente. Então, se você me perguntasse assim, se a filosofia grega foi simplesmente transferida do Egito, a partir do que eu estudei até então, né, eu diria que não, com certeza não, e não foi roubada também, como alguns dizem. Né? Primeiro porque o termo filosofia grega abrange uma infinidade de autores, de teorias, de métodos, de conclusões, que na maioria dos casos não tem paralelo nenhum na documentação antiga que sobreviveu aos nossos tempos. Né? Segundo, que mesmo que fosse possível provar que as bases da filosofia grega vêm de tradições egípcias, ainda assim isso não significaria negar a originalidade, os méritos dos desenvolvimentos propriamente gregos
que foram feitos a partir dessas bases, né? Não é porque a Umbanda, por exemplo, tem bases africanas que ela deixa de ser um desenvolvimento propriamente brasileiro. Não é porque o calvinismo tem bases hebraicas, né, se você for considerar a Bíblia, o Antigo Testamento, que ele deixa de ser um desenvolvimento propriamente cristão, moderno e europeu. Então, assim, essa ideia de copyright, de plágio, de roubo, quando se aplica à história das ideias, ainda mais nessa perspectiva global, né, de longa duração, do desenvolvimento das civilizações, não faz muito sentido. Então, enfim, essa é uma discussão muito complexa, né, com uma infinidade de fatores empíricos, de fontes, né, e também questões teóricas, e também com uma série de motivações políticas, né, afrocentristas, eurocentristas, e tudo isso mereceria uma discussão infinitamente mais longa e mais complexa, mais cuidadosa do que eu fiz nesse vídeo, mas se eu fosse esperar para fazer isso na forma final, eu não faria nunca, então eu estou só compartilhando aqui meus 2 centavos sobre essa questão, e espero que vocês contribuam também nos comentários do vídeo, colocando o posicionamento de vocês, outras informações relevantes, né, contra-argumentos, e a gente segue a conversa por lá. Mas por enquanto é isso, eu vou colocar algumas referências sobre esse assunto na descrição do vídeo. Como sempre, agradeço a atenção de vocês e nos vemos aí nos próximos, beleza? Falou!